Olá, gente! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu sempre preciso conversar em consultório com os meus pacientes. Você come com culpa? Comer com culpa engorda? Então vamos entender o que pode acontecer na sua cabeça quando você sente receio em comer determinados alimentos. Então primeiro eu quero que vocês entendam qual que é o poder da mente, qual que é o poder do cérebro. Eu vou conversar com vocês dando um exemplo sobre cafeína. Você vai ver o que tem a ver a cafeína com a culpa. Eu quero mostrar para vocês qual que é o impacto do seu pensamento no seu organismo. Então tem um estudo muito clássico na literatura sobre efeito placebo, onde eles separavam as pessoas em dois grupos e para metade dos grupos eles davam cafeína, para outra metade do grupo eles davam placebo. O que é o placebo? É uma cápsula vazia, sem nada, mas as pessoas que recebiam placebo não sabiam que estavam recebendo nada. Elas também eram avisadas que estavam recebendo cafeína, mas elas não estavam, tá? Então, ambos os grupos recebiam as cápsulas, uma com cafeína e outro grupo sem, só que ambos acreditando que estavam tomando cafeína. E foi orientado antes da ingestão das cápsulas que, ao tomar a cafeína, você poderia ter alguns efeitos colaterais. Um deles seria a taquicardia. O que é taquicardia? A taquicardia é o coração acelerar o batimento cardíaco. E a gente sabe que o nosso coração é um músculo involuntário. Ele só bate, só acelera por algum estímulo que não é controle nosso. Então assim, eu não posso falar assim, acelera o coração. Ele não vai acelerar. Então não é uma ordem que eu dou. Geralmente ele vai ser um reflexo de algum estímulo externo ou mesmo interno. Então eu não consigo acelerar meu batimento cardíaco se eu não tiver um estímulo para isso, tá? É involuntário. Então eles falaram que um dos efeitos da cafeína para esses grupos era que poderia acontecer essa aceleração do batimento cardíaco. E ao reavaliar os dois grupos, eles perceberam que o grupo placebo, que era aquele grupo que não tinha tomado cafeína, eles perceberam que essas pessoas, isso por exames, então eles examinaram as pessoas e por relato, que as pessoas apresentavam aceleração do batimento cardíaco. Elas apresentavam taquicardia mesmo sem ter tomado cafeína, mas só de acreditar que estava tomando. Então só o fato delas pensarem, estou tomando algo que acelera meu batimento, o coração acelerou. Então a nossa mente, gente, é muito potente. Só o fato de eu pensar que determinado alimento, que determinada situação pode me trazer uma consequência, principalmente quando alguém me diz sobre isso, aumenta muito a chance de isso realmente acontecer. Então se eu acho que aquele alimento me faz mal, que aquele alimento me engorda, como é que eu ajo perante a ele? Será que eu já não vou produzir mais hormônios relacionados à síntese de gordura no meu corpo? Será que eu não vou mais absorver mais esse alimento? Se eu já estou pensando que eu não deveria estar fazendo isso, como é que meu corpo recebe esse alimento? O que eu não produzo de negativo por esse pensamento que eu já tenho antes desse pensamento prévio em relação ao alimento? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês reflitam. O segundo é que quando eu como com culpa, eu sempre vou comer muito rápido, porque eu estou comendo escondido de mim mesma, né? Eu quero acabar logo com aquela situação. É desconfortável eu comer um alimento que eu considero errado, que eu sei que é errado. Então, como eu não me sinto confortável naquela situação, eu quero que ela acabe logo. E aí eu predisponho a comer rápido. E aí eu me predisponho ao exagero, já que eu errei mesmo, deixa eu acabar logo com isso, porque depois eu não como mais. Então eu já como me despedindo daquele alimento, porque é melhor eu acabar logo com ele e não entrar mais em contato com ele ao longo de vários dias aí, porque ele é ruim e eu preciso comer agora e não mais. Então lá no meu inconsciente, tá, gente? É lógico que a gente não age de maneira consciente, isso não é uma coisa pensada, mas de maneira inconsciente eu estou sempre me despedindo desse alimento que eu não vou mais comê-lo, então por isso que eu acabo comendo muito rápido. Então a culpa, além dessas coisas ruins que eu posso trazer para o meu organismo pelo sentimento de culpa ao comer, quanto que isso não é negativo para o meu organismo pensar dessa forma,
eu também tendo a comer rápido para acabar logo com isso, escondida de mim mesma e com a sensação de que eu não deveria estar fazendo isso. Então eu não consigo nem aproveitar o meu momento. E é claro que se eu como rápido e o alimento é gostoso, a experiência para o meu cérebro foi boa. Então, assim, o meu cérebro sentiu que foi uma experiência gostosa, mas foi tão rápido que ele não conseguiu aproveitar. Então é aí que eu quero repetir. E é aí que eu acabo comendo um volume mais do que eu precisaria, porque eu quero repetir essa experiência gratificante para o meu cérebro. A passo que se eu consigo me comer devagar, sem culpa e apreciando, sem julgamento a minha escolha, eu consigo comer uma porção menor, porque eu prolongo o tempo de experiência dessa sensação gratificante para o meu cérebro, tá? Além disso, quando a gente come com culpa, provavelmente é um alimento que a gente se restringiu há bastante tempo. Então esse alimento, ele vai ter uma carga de produção de dopamina no meu corpo muito maior do que se eu não estivesse restringindo ele por tanto tempo. Quanto maior for a restrição que eu tenho de um alimento, ao entrar em contato com esse alimento, a sensação de recompensa, a produção de dopamina é muito maior do que se eu como esse alimento por mais vezes na minha vida em quantidades menores. Eu diminuo a ansiedade. Sabe igual criança, gente, que deseja o proibido? Isso também acontece com o adulto. Quanto mais eu colocar o alimento no pedestal, quanto mais eu colocá-lo numa situação de inatingível, de proibido, de recompensa, mais eu vou desejar esse alimento, mais eu crio uma ansiedade. E ao entrar em contato com esse alimento, eu tenho aquela produção de dopamina exacerbada e aí eu aumento realmente o meu nível de recompensa. E é onde eu sinto que eu não sei comer pouco, mas porque ele tá lá no pedestal. E geralmente eu só deixo para comê-lo quando eu mereço, quando eu posso, quando eu estou triste ou com raiva. Então eu já condiciono a comer aquele alimento num momento desconfortante. Eu nunca condiciono o meu organismo a comer apenas por prazer. E é isso que eu preciso modificar. Eu preciso ensinar o meu cérebro que eu posso comer apenas por prazer e que eu não preciso deixar aquele alimento apenas no momento de recompensa. Ou que eu preciso comer aquele alimento até ver o fim, porque depois eu não posso mais comê-lo, porque eu vou voltar para a dieta. Então, quando eu tenho mentalidade de dieta, de que de segunda a sexta eu faço dieta, mas de sábado eu posso, porque sábado é minha refeição lixo, porque sábado é o momento que eu tenho para comer doce, eu vou me predispor ao exagero, porque eu já penso assim, eu já penso que aquele momento eu tenho que aproveitar, porque depois não tem mais. Então, isso é lá no inconsciente, tá, gente? Lá no inconsciente, essas situações me levam a comer exageradamente. É aí onde a pessoa fala que ela não tem maturidade, que ela não consegue comer pouco. E não é que ela não consegue comer pouco, é porque ela não se permite comer com mais frequência. Enquanto ela tem esse receio, enquanto ela classifica esse alimento como ruim, ela coloca esse alimento lá no pedestal e isso gera uma ansiedade. Isso gera um comer exagerado ao entrar em contato com o alimento. Então, antes de tudo, é muito importante que a gente quebre essa classificação dicotômica de certo e errado, de proibido e permitido, de engordativo e emagrecedor. A gente não pode classificar os alimentos dessa forma. Quando eu classifico os alimentos dessa forma, eu já me predisponho a agir diante deles de maneira disfuncional. Porque vamos pensar, se eu classifico um alimento como errado, como ruim, como é que eu lido com o erro? Como é que eu lido a hora que eu estou em contato com esse alimento? Eu não lido, eu exagero, porque já que eu errei, já que eu vou fazer isso mesmo, então eu vou fazer. Eu acabo indo para o pensamento fatalista, é onde eu tenho o exagero. E tudo começa pela forma que eu classifiquei esse alimento, porque se eu não classifico ele como ruim, eu não vou me comportar perante a ele de maneira disfuncional. Eu sei que para algumas pessoas é difícil raciocinar dessa forma, porque são anos com uma mentalidade guiada por crenças, e eu entendo isso, mas é possível a gente começar a inserir novos pensamentos. Quando eu insiro novos pensamentos, eu vou diminuindo a frequência dos meus pensamentos antigos, que me levam a agir daquela maneira que eu não quero mais agir. Então, para eu mudar a minha forma de agir, eu preciso primeiro mudar a minha forma de pensar. E eu não vou parar de pensar como eu pensava antigamente. Eu preciso só começar a inserir novos pensamentos. E é inserindo novos pensamentos que eu vou modificando
devagarzinho o meu comportamento, tá? Tudo começa no seu pensamento. Todo comportamento é originado por um pensamento. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre como vocês classificam os alimentos e de que forma a gente consegue falar deles e lidar com eles e tratar esses alimentos com menos receio, trabalhando a permissão consciente, tá bom? Espero que vocês consigam aproveitar aí as dicas e refletir um pouquinho sobre isso no seu dia a dia. Beijo, até a próxima!